E nós já estamos de volta e, claro, vamos falar neste bloco sobre o Dia Nacional de Combate ao Câncer, né? Como começamos a falar no bloco anterior. Estamos recebendo aqui no estúdio o oncologista André Márcio Murad. Doutor André, nós falamos muito sobre alimentação no último bloco, né? Agora eu queria que o senhor falasse um pouco sobre os tipos de câncer mais comuns hoje no Brasil. Sim, então vamos lá. O mais comum, de forma geral, é o câncer de próstata nos homens, né? A câncer de mama vem em segundo lugar. O homem também tem câncer de mama, só que é bem mais raro, obviamente. Câncer de pulmão e câncer de intestino. Então, desses que eu citei, mama, próstata, intestino, como é que se previne? Alimentação saudável, controle de peso, evitar o excesso de peso, exercício físico e redução dramática da ingestão de bebida alcoólica. Sim. O câncer de pele de todos é o mais comum, mas a gente fala menos porque só existe um câncer de pele que pode, vamos dizer, matar, que seria o melanoma, e a incidência dele é baixa. É baixa. Então a gente, obviamente, o sol é importante, etc., mas a gente evita falar câncer de pele porque a maioria são tumores de baixa malignidade. Então, mama, próstata, pulmão e intestino são os principais. Então, mama, próstata e intestino tem a ver com alimentação, com bons hábitos de vida, com controle de peso e com exercício físico. A genética influencia também diretamente aí na incidência desses casos? Influencia. Só para terminar, já pulmão, o que causa câncer de pulmão? É o cigarro. Cigarro. Então, houve uma redução dramática da incidência de tabagismo no Brasil. Na década de 70 chegou a 40% dos adultos. Hoje está em torno de 9%. Caiu bastante. Caiu bastante, mas está havendo um repique na população jovem. Então, eu queria chamar a atenção. Os adolescentes voltaram a fumar. E o que eles estão fazendo? Eles estão usando primeiro o cigarro eletrônico e acaba sendo um trampolim para eles fumarem cigarro normal. Muitos acreditam que não vai fazer mal, né? Que não vai fazer mal. E a gente não sabe se vai fazer mal ou não, porque a gente não tem ainda experiência a longo prazo. Então, o que está acontecendo? O cigarro eletrônico está sendo um trampolim. Então, a incidência voltou a aumentar. Infelizmente, a gente tem que deter isso. Agora, a genética, os fatores genéticos, eles são responsáveis em torno de 15% dos casos de câncer. Isso é importante por quê, Síria? Porque hoje a gente já tem tecnologia, tem exame para detectar se você tem predisposição genética. É um teste simples que a gente faz na saliva. E se você tem predisposição, a gente tem como atuar preventivamente. Até mesmo com cirurgias que vão eliminar aquele risco. Hoje a gente eventualmente indica cirurgia de remoção das mamas, remoção dos ovários, remoção da tireoide, remoção do estômago, remoção do intestino. Antes mesmo de surgir qualquer sintoma da doença. Exatamente. Então, como é que você suspeita que você tem uma síndrome hereditária, que nós chamamos de predisposição? São vários casos na família em pessoas que tiveram câncer abaixo de 55 anos. Então, se você tem essa situação, procure um médico especialista. Hoje nós temos um especialista chamado oncogeneticista. Ele vai dar todas as orientações, porque muitas vezes está indicado o teste. Eu cito muito um exemplo. Eu tive recentemente um rapaz de 28 anos que eu indiquei a remoção preventiva do estômago dele. Por quê? Porque eu detectei uma síndrome nele com uma mutação de um gene chamado CDH1. Quem tem essa mutação tem 100% praticamente de chance de ter câncer de estômago numa idade muito jovem. E muitas vezes fazer endoscopia entre o anual, você pode ter um câncer grave entre o intervalo de uma endoscopia e outra. Às vezes você usa medicamento. Eu tenho vários casos de uma síndrome chamada Lynch, que predispõe a câncer de intestino e útero, que tomam aspirina como prevenção de câncer. Então, existem várias formas de você atuar individualmente e reverter aquela tendência ao câncer. E esse exame é um exame simples de se fazer? Hoje é um exame simples, relativamente já barato, caiu bastante o custo, e você faz na saliva. E você detecta alterações em genes que vão te falar, olha, você tem 80%, 90% de chance de ter câncer A, B ou C. Então, você vai fazer um trabalho todo preventivo e de rastreamento mais precoce. Então, eu tenho, por exemplo, moças de 20 e poucos anos que já estão fazendo ressonância das mamas anual para detectar câncer de mama e aí a gente fazer um tratamento bastante precoce, né? Agora, os tratamentos hoje, a gente pode falar que evoluíram muito, doutor. Eu queria que você falasse um pouco sobre os tratamentos e a diferença, né, de um tratamento para o outro, porque algumas pessoas precisam de passar por quimioterapia, outras não há essa necessidade. Isso é um dos pontos altos, notícia boa que a gente tem. O tratamento do câncer sofreu uma modificação, felizmente benéfica, né? Ao longo das últimas décadas, impressionante. Tudo melhorou, Síria. A cirurgia hoje é muito menos agressiva, hoje a gente tem cirurgia videolaparoscópica, muito menos invasiva.
a gente tem robótica, a radioterapia melhorou muito. Antigamente a radioterapia queimava o tumor, mas queimava os órgãos próximos, né? Hoje a gente tem radioterapias ultra específicas e altamente sensíveis Focadas. e altamente tecnológicas, em que você foca ali naquele ponto. E o tratamento sistêmico, que antigamente era praticamente só quimioterapia, aí a gente tinha aquela visão daquela pessoa que tomava quimioterapia, vomitava, era pouco efetiva, ficava careca. Hoje a própria quimioterapia mudou e a gente tem outras armas mais modernas. Hormonoterapia, imunoterapia, a gente ensina o organismo a ele próprio combater o câncer, e a chamada terapia alvo molecular, que é uma terapia voltada, porque o que é o câncer? É um defeito genético daquelas células. Os genes são alterados e eles perdem a capacidade de controlar o crescimento. Então, hoje a gente atua em proteínas, em receptores específicos daquele gene. O que acontece? É um tratamento alvo molecular, ele é específico para a célula tumoral e ele preserva, na medida do possível, as células normais. Então, você tem um tratamento muito mais eficiente e muito mais... muito menos tóxico, né? Então, hoje a gente consegue curar mais, a gente consegue prevenir recaídas de forma mais eficiente e os números estão mostrando, a mortalidade tem caído quando você consegue fazer um tratamento tecnológico. Boa notícia, então. Agora, doutor, há muitos mitos e verdades, né, em relação ao câncer. Nós separamos alguns temas e gostaria que o senhor falasse sobre alguns deles, né? Porque muitas pessoas têm dúvidas, eu ouvi falar na minha família sobre isso e tudo mais. Inclusive, primeiro a gente até começou a falar aqui, né, que é sobre pessoas da minha família que tiveram câncer. Também já terei, já que o câncer é hereditário. Não necessariamente, né? Não, a gente acha hoje que em torno de 15% dos cânceres sejam hereditários. A maioria ele é devido a fatores ambientais. Então, por exemplo, se o seu pai fuma e teve câncer, se você não fumou, você não tem o risco que ele tem, obviamente. Né? Ok, vamos para a próxima, então. Né? Assuntos, temas que as pessoas têm dúvidas, às vezes, relacionados à doença. Cabeça, pescoço e rosto são regiões com maior incidência de câncer de pele, doutor? Sim, que é onde você expõe mais ao sol. O sol é um principal causador de câncer de pele. Então, o protetor solar, o chapéu, o boné, evitar o sol das 10h30 às 3h30, isso tudo são medidas. O sol é bom, Síria. O sol, inclusive, é a melhor fonte de vitamina D, que é um preventivo de câncer. Mas não em excesso, né? Mas não em excesso e na hora certa e com o protetor solar. É muito bom, as pessoas ficarem atentas, então. Vamos para mais uma questão que gera dúvidas aí para as pessoas. O câncer é contagioso? Não. O que nós temos é que existem alguns agentes biológicos que causam câncer. Por exemplo, hepatite B, hepatite C, HPV, uma bactéria que chama Helicobacter pylori, né? Mas o câncer, esses agentes podem causar câncer, mas o câncer não é. Você não pega um câncer de uma pessoa, isso não existe. Vamos para outro ponto, então, também que gera dúvidas aí na população em geral. Amamentar, as mulheres, né? Tem muita dúvida sobre isso. Amamentar protege contra o câncer de mama, doutor? Protege. Quanto mais você amamenta, menos câncer de mama você tem. Por quê? Porque a amamentação, ela funciona como um contrarregulador dos hormônios femininos. Então, durante a amamentação, você abaixa a quantidade de estrógeno, que é um hormônio potencialmente cancerígeno, né? Então, você faz com que crie-se um ambiente saudável para a mulher e quanto mais ela amamenta, quanto mais filho ela tem, em idade mais precoce, menos a chance ela vai ter de ter câncer. E aquela mulher que talvez não conseguiu amamentar, teve algum problema ali para amamentar, ela precisa de ficar preocupada? Não, porque você tem outras alternativas de prevenção de câncer de mama. Se ela se mantiver no peso ideal, praticar exercício físico, ter uma alimentação saudável, ela contra-regula essa falta de amamentação. Ok, vamos então para mais um ponto, mais uma dúvida, mais uma questão que confunde as pessoas. Um tumor pode ser causado por um trauma, por exemplo, uma pancada durante uma batida de automóvel? Não tem nada a ver. O que às vezes pode causar câncer, principalmente câncer de pele, é o trauma repetido. É aquela dentadura mal ajustada, aquele óculos que fica traumatizando o tempo todo. Eu tive casos, por exemplo... É um processo contínuo, Contínuo. Né? Eu tive casos, por exemplo, de pessoas que tentaram autoextermínio com soda cáustica, depois tiveram câncer de esôfago, porque ficou um trauma crônico ali. Quando a pessoa tem refluxo, aquele ácido cronicamente inflamando o esôfago pode causar câncer. É um processo repetido, não é uma vez. Tive um trauma e pronto, de forma alguma, não tem nada a ver. Ok, vamos para mais um assunto então, para a gente fechar o nosso bate-papo.
Nós já falamos aqui, exercícios físicos podem sim muito, né? prevenir câncer. 20%, há uma redução de 20%. Os últimos dados que eu li mostram que, agora, não é exercício de final de semana, Ciro, você tem que ter regularidade. A corridinha de sábado, o futebol de eu sábado, costumo não é brincar, assim, né? O sujeito joga futebol domingo lá de manhã só e depois vai lá com os amigos e toma um engradado de cerveja. Isso não adianta nada. Então, o ideal hoje, a gente acha que é em torno de 3 vezes por semana, pelo menos 1 hora. Isso aí, tanto para homem quanto para mulher, todas as idades. Para homem, para mulher, e todos os exercícios são bem-vindos. Ah, eu não gosto de academia, então vai correr. Ah, eu não gosto de correr, eu tenho artrose, então vai fazer hidroginástica. Vou fazer pilates. Todas as formas de exercício são boas. Tem tantas modalidades hoje, não tem como... A escolher. É, Eu costumo arrumar desculpa, dizer não, né? que a academia hoje você tem debaixo do seu prédio ali. Na minha época de adolescente, eram restritos a poucos locais. Então, hoje, felizmente, a gente democratizou os exercícios físicos. Né? Até o ar livre, né? Tem ao ar livre, nas praças, Nas praças. Doutor, muito obrigada por estar conosco aqui hoje. Que o senhor possa agradeço. voltar outras vezes para trazer mais informações e mais esclarecimentos para os nossos Fica à telespectadores. disposição. E você não tenha dúvida que o que a gente praticou aqui hoje é uma das formas mais importantes de evitar o câncer, que é vamos dizer assim, o ensino, né? Isso, é a levando divulgação, informação para as a pessoas. conscientização. Bom dia para o senhor, doutor. Olha só, eu tenho um recado muito importante para você que assiste Amanhã da Piedade, viu? Quero a sua sugestão, o seu comentário, né? Você pode enviar sugestão de assuntos, pode esclarecer dúvidas sobre temas que discutimos aqui nos estúdios, viu? Para isso é muito fácil, basta você entrar em contato conosco pelo WhatsApp, o número aparece para você, é o 996428473, 996428473. Bom, e nós vamos agora a um rápido intervalo e na sequência, tem uma mensagem muito importante do Dom Valmor Oliveira de Azevedo. Então voltamos já.